aí, pessoal? Estamos começando mais um Wineverso, o seu podcast do mundo do vinho, que agora está também em formato videocast, não é mesmo, Isa? É isso mesmo, pessoal. Quem estiver ouvindo nas versões de áudio, corre pro nosso canal no YouTube e vem ver o nosso super videocast. E vou te contar, temos mais uma novidade. Agora, Isabela, ela é fixa aqui como co-host da gente. Muito bem-vinda! Nossa, tava demorando, levou um tempo, né, meu amor? Bem-vinda oficialmente! Gente, eu amei essa super novidade. E agora, gravando com essas sommeliers maravilhosas, ó, tô até um pouco nervosa. A gente tem aqui uma entrevista, pessoas que vieram de longe. Vieram de longe. Mas pra esse nervosismo, a gente já serviu uma tacinha. Já deixa aqui, ó. Ficamos bem servidos, porque essa tacinha também é um spoiler, né, galera? Já é spoiler. Já é spoiler. Porque a gente vai conversar, a gente fala muito com vocês sobre vinhos, a gente conversa, orienta momentos. Agora, e como degustar esse vinho? Como é que fica, né? Agora com o videocast a gente vai ter a oportunidade de orientar vocês nessa jornada da degustação e conversar um pouco do que a gente entende, do que a gente sente em relação ao vinho que está servido aqui na taça. Porque eu gosto de falar o seguinte, existe a degustação e existe beber vinho. Beber vinho a gente bebe assim, ó, como preferir, como for possível. Seja num copo plástico, não é mesmo? Num rolê, né, dona Isabela? Que já aconteceu. Num bloquinho. Olha só, ela fazendo exposed já, cara. Não, aqui a gente já Tá começa. entregando, A gente já cedo. A gente já entende. É assim que eu sou recebida como co-host. É assim que você é recebida como conteúdo, gente. Todo mundo tem uma história com vinho pra contar. E também existe a degustação. Por que a gente tá aqui com a taça, a orientação, o olhar, o cheirar, o degustar, o palatar. Você trouxe até um ponto, agora acho que eu vou até num ponto polêmico. Será que eu devo olhar pra alguma câmera? Vai, manda a mensagem. Manda, foco naquela. Tá. Aquela. Todo mundo no mundo do vinho gosta de falar que o que importa é litragem. Mas tudo no vinho tem uma palavra depende. Boa. Porque litragem pode ser, como você disse, só beber vinho. Uhum. Então, se eu bebi 500 rótulos diferentes, isso não é litragem. Você bebeu vinho. Agora, se você degustou vinhos diferentes, entendeu aquele vinho, o que ele quer te passar, o que o enólogo quis te passar naquele vinho, aí sim a gente tem que contar com uma litragem. Perfeito. Eu gosto muito de falar isso. Beber é uma coisa, degustar é outra. E tá tudo bem, né? Eu falo que tem momentos. Pra todo mundo. Eu bebo muito vinho também. Tem momento que eu tô bebendo. É abrir com meus amigos, conversar, trocar ideia, né? Não necessariamente tô prestando atenção naquele vinho o tempo inteiro. Sim. Porque, gente, vamos lá. Pra qualquer profissão, pra qualquer situação. Se tudo que você fizer vai ser na lógica da produtividade do trabalho, que você tem que parar o tempo inteiro, degustar. Não, então isso aqui não dá, não tem como. Vai ficar um pouco chato, vai ficar um pouco cansativo. Pesado, né? Então, até pra nós que somos sommeliers, a gente tem um momento também de beber vinho. Talvez isso vai ser uma polêmica pra muitos. Eu entendo. Não, mas a gente precisa, porque senão fica, o que a gente ama vira só trabalho. Exato. E cadê o nosso lazer? A gente merece lazer, tá, galera? Com certeza. Então, beber um vinho também faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia. E que bom, né? Porque é muito bom e gostoso harmonizar vinhos com momentos. Exato. Então, e é importante também. Ter o vinho no momento, né? Porque se a todo momento eu encaro o vinho apenas como um ato de degustação para toda e qualquer situação, eu tô afastando o vinho de muita gente, né? E quando a gente foca no vinho como uma possibilidade de aproximação, a gente também tem que falar do beber esse vinho, né? E trazer esse vinho de uma forma prazerosa. Descompromissada. Né? E aqui a gente traz uns vinhos, uns bons vinhos. Uns bons vinhos. Servidos na nossa taça, né? Um tintinho. Um brindezinho, só pra abrir. Um brindezinho pra abrir o videocast. Ó, pra abrir aos o videocast. ruídos aqui, produção, mas tudo bem, tá maravilhoso. É o tintim, né? E aqui, quando a gente fala de degustar e trazer os vinhos, a experiência, agora voltando pra degustação, vocês sabiam que tem uma etapa de degustação? Você sabia que tem uma etapa de degustação? São 4 etapas, eu diria. Bora lá, Marina. Me apresente essas etapas. Vai, Marina. A gente começa aqui, ó. A gente dá aquela paquerada no vinho. A gente dá aquela olhada no vinho, no visual.
Tá como ele tá. flertando. A gente dá aquela Um flertada flerte. com o vinho. Inclusive, A esse gente aqui dá tem uma cor muito bonita, olhadinha. né? Nossa, Na lindíssimo. cor dele, na tonalidade, de preferência, pessoal, sempre com fundo branco. Aqui a gente vai deixar a desejar no fundo branco, mas é legal pegar um guardanapo, colocar assim quando a gente Isso. inclina a taça, pra gente poder ver a cor do vinho, a tonalidade, a intensidade daquele vinho. Aí já vai dizer muita coisa pra gente. Se ele é um vinho mais robusto, um vinho mais intenso, mais concentrado. A gente pode ver também pela borda do vinho, pelo halo que a gente costuma chamar, se ele vai puxar um pouquinho mais para alguma cor, às vezes para um violáceo, para um púrpura, às vezes ele fica mais no rubi mesmo, avermelhado, às vezes que nem esse daqui ele vai um pouquinho pro granada, aquela cor mais atijolada. Isso Legal. pode dar uma dica pra gente da idade do vinho, se ele é um vinho mais jovem, se ele é um vinho mais maduro. Bacana. Então, aí a gente já tem algumas dicas. A gente pode até suspeitar da uva, né? Se ele é um vinho que vai ter mais tanino, se ele é um vinho que tem uma cor Legal. mais concentrada. Tudo isso a gente pode já começar a ter uma ideia quando a gente tá falando do visual. Mas o importante mesmo é que esse vinho tenha brilho. Que esse vinho tenha brilho. Porque isso mostra que o vinho tá vivo. Se a gente tiver um vinho opaco, sem vida, aí a gente pode estar se deparando com algum desvio de qualidade. Então, o vinho pode ser que ele tenha algum sedimento se ele não for filtrado, isso pode acontecer. Legal. Então, o principal, acho que é essa cor mais vibrante dele, esse brilho, que já dá uma dica pra gente de que o vinho tá legal, tá bacana pra gente ir pra próxima etapa. Exatamente. Qual é a próxima etapa, Cibele? Olfativa. Olha só que maravilha. E essa é uma fase que muita gente fala: eu não sinto aroma de nada. Eu sou uma dessas pessoas. Na verdade, eu até sinto. Vamos lá, telespectador, tô com você nessa. Às vezes eu até sinto, me remete a alguma. Hoje mesmo você falou sobre própolis. Senti aqui. Mas às vezes acho que acontece uma coisa, você sente e não sabe o que é. Exato. Não sabe dar nome. E aí a pessoa te fala. O que eu gosto muito quando eu vou fazer algum treinamento, alguma degustação, é quando a gente agita a taça, a gente gira a taça para poder liberar os aromas, é entender que às vezes a pessoa tá assim, mas eu só sinto o cheiro de álcool. Uhum. É a primeira coisa que vem. Então você espera um pouquinho, dá o tempo do vinho, né? Dá o tempinho dele, vai no tempo dele, acalma a ansiedade. E aí depois você faz de novo, você leva ao seu nariz. E não precisa ter dó não, tá? Porque tem certos vinhos que são muito aromáticos. Você não precisa fazer tanto esforço para sentir os aromas. De longe, assim, você É. já sente. Agora, na hora que serve, né? Colocou na taça, já sentiu. Agora, tem vinhos que você precisa ter mais esforço. Então, você pega e pode colocar o nariz dentro da taça, tranquilamente, para Vai lá você buscar. poder. Vai lá buscar, exatamente. Cadê você, aroma? Vou te buscar. E isso que você falou, Isa, é muito importante, que todo mundo fala, mas eu não sei o cheiro. Eu não lembrava o nome. E aí, quando a gente faz a degustação guiada, a gente vai falando, né? Das coisas que a gente sente o aroma, do que percebe em taça, do que a gente espera que esteja em taça. E as pessoas falam, isso aí eu senti. É porque o nome realmente, a memória olfativa, você tem. Desde que você nasceu, você tem. Só que você, às vezes, não lembra de quando foi ou do que foi. Eu lembro de vinhos que eu já provei. Eu falo assim, nossa, me lembra de uma bala que eu gostava de iogurte da escola. Sim. Sabe assim? Já estive em degustação que a pessoa falou: isso aqui é bala fine. Então, é bem isso. Traz alguma memória afetiva. Não só olfativa, mas afetiva. Então, é bem interessante quando a gente faz essa análise. E também, na hora que a gente vai sentir os aromas, é onde a gente pode perceber se tem ou não defeito esse vinho. Quer falar um pouco, Tami? Nossa, defeitos podem ser vários, né? Se a gente passa um vinho, ele passou. Como é que eu posso falar de uma forma pontual, né? Sem falar que ele está estragado necessariamente, porque eu não quero dizer que o vinho ele está estragado. Um vinho que perdeu o seu padrão de qualidade, um vinho que está em declínio. Então a gente tem processos oxidativos que aparecem ali nos aromas, né? A gente tem, e quando eu falo processos oxidativos, é aqui de uma forma que é negativa, né? Porque a gente tem para outros estilos de vinhos essa oxidação de uma forma positiva, ou uma oxidação controlada, que é o que a gente espera que o vinho tenha também, Sim. inclusive
na sua maturação, né? Eu tô falando de algo que vem de uma forma a danificar aquele líquido, tirar as características naturais, o que a gente espera para ele naquele momento. E aí pode por vários motivos, né? Que aí a caminhada dele oxidar aqui é ampla e não é o foco do vídeo agora. A gente pode também ter alguma doença que ela é indicada ali dentro, nos aromas também, né? Que pode vir a aparecer muito e isso atropelar as características naturais, o que a gente está esperando pelo frutado ou pelo tempo de amadurecimento, ela não aparece primeiramente. Então, os aromas, eles indicam, sim, defeitos. Como ele indica qualidade, como ele indica estilo, como ele indica dá a dica de qual pode ser a uva. Tem uva que você coloca no nariz, você sabe que uva que é. Ela pode estar num blend. Você pode não lembrar o nome pode não saber as outras uvas, mas você fala, tem uma porcentagem de tal aqui. E geralmente tem. Porque tem uvas que são muito características. Sim. Mas também a gente pode detectar ali alguns defeitos, desde processos oxidativos, por N motivos, ou alguma doença ali especificamente também no vinho. Então é uma forma muito importante, porque é muito comum as pessoas não gostarem do vinho e falar que o vinho está estragado. Apenas por não ter gostado do aroma. Ah, mas aí eu gostei. Eu gosto que a Tamires, ela traz o gancho. Ela levantou essa bola. Veio seca. Eu estava esperando isso você falar. Esperando alguém falar. A gente tem que saber diferenciar, né? Que a gente vai chegar na outra parte que é a gustativa, né, pra gente poder explicar que tudo tem que estar atrelado. Mas o profissional do vinho também tem gosto pessoal, gente. Com certeza. A gente também tem polêmico, uvas que a gente gosta e uvas que a gente não gosta. A gente pode contar? Não pode. Mas existe, gente. Existe. Não dá pra gostar de tudo. Não, quem sabe num outro episódio a gente pode até dar um spoiler. Muito legal o ouro, assim, de primeira, não. Todo mundo na DM agora da Cibele, Marina, então me perguntando, qual uva você não gosta? Qual vinho você não gosta muito? Mas a gente tem que julgar o vinho e entender se ele está entregando aquela proposta. Uhum. Então, gosto pessoal é uma coisa. E aí, defeito ou qualidade do vinho é outra. E isso é muito importante. Quem estiver assistindo, muito importante saber. Por favor. Porque eu converso muito isso com as pessoas, né? Que vêm falar comigo. Ah, mas esse vinho é ruim. Ele tá ruim. Aí eu fico tentando entender o que é que está ruim para essa pessoa. Aí a pessoa fala, eu não gosto disso. Ok. Gosto pessoal é uma coisa, análise do vinho é outra, totalmente diferente. Sim. Você tem total direito de não gostar. Eu não gosto de um monte de coisa. Mas a linha é muito tênue entre não gostar de algo e dizer que esse algo está estragado, né? Então tem muito isso também, tanto no olfativo quanto no gustativo. A pessoa já bate assim e fala, tá estragado. Por quê? Não, tem um negócio aqui, né, ruim, assim. Mas, e aí, quando a pessoa vai descrever, não é um defeito. Um defeito que eu falo é cheiro de... Gente, vinho, fora do padrão de qualidade nos aromas, ele vai trazer aquele cheiro... Sabe quando você não lavou o pano de chão certo, direito, e vai passar o pano na casa? Meu Deus. Fica aquele cheiro meio que de ovo. Não sei, isso aconteceu? Porque aconteceu no corredor do meu prédio ontem, que eu precisei falar com o pessoal, olha, limparam com pano de chão sujo. Tipo assim, porque fica aquele cheiro muito forte. E eu já peguei exatamente esse cheiro no vinho. Aquele cheiro de cachorro molhado. Eu ia falar agora. Isso. Esse agora. Isso. Exato. Um papelão molhado, aquela coisa... É um cheiro... Gente, é um cheiro intragável. É muito perceptível. Tanto esse vinho, se ele caminha por alguma doença, alguma coisa que não deveria estar ali, né? Ou como esse vinho caminha para um declínio. Ele vai apresentar uma característica muito desagradável. Ah, mas o meu vinho está em declínio, mas o aroma não estava tão ruim assim. Mas você já vai ver que a cor tá opaca, que a cor tá turva. É um conjunto. É um conjunto. Que na boca, que a gente vai na próxima etapa agora, ou tá insosso. Eu já tomei vinho que tava sem gosto de nada. Viu? Mas antes da gente ir pro gustativo, o que vocês estão sentindo? Ah, esse vinho tá gostoso, né? No nariz. Porque ele tá delicioso. Eu sabia que a Marina ia trazer isso, porque meia hora antes de começar, ela já tava aqui, ó. Eu tava aqui já, gente, num relacionamento com esse vinho, ó. E ele mudou, né? Desde quando a gente abriu, né? Ele tá expressivo, ele tá, nossa, delicioso. Eu tô chegando à conclusão que degustar vinho é paquerar o vinho. Adorei! Aliás, adorei essa aí. É passo a passo, aos poucos você vai se achegando. Você tem que olhar primeiro, pensa. Dá uma piscadinha pra ele, dá uma piscadinha dá uma analisada. O que ele quer dizer com aquilo ali? E é um amor que não tem volta.
Não. Já vou falar, é um amor que não tem volta, é um relacionamento sem volta. E com várias fases, né? Com várias etapas. Várias etapas. Com várias Com vários uvas, parceiros, várias uvas. Várias várias possibilidades. vários rótulos. Em vários momentos. Às vezes é um amor de verão, às vezes é um amor duradouro, né? Então, Exatamente. o vinho aí Eu são uma amei, grande paquera. eu Gostei, amei. gostei bastante. E, inclusive, essa paquera tá super diferente. Porque quando a gente abriu, ele tava mais fechadão. Ele tava um frutado mais fechado, mais concentradinho. E agora Uma ele tá fruta ficando mais madura, bem né? madura. Tipo uma geleia. Eu já lia pra uma calda mesmo. Ele tava uma coisa meio licorosa até no aroma da Tava. concentração. Já diria. Uma fruta mais escura, mais Total. negra, né? E inicialmente tinha me despertado uma especiaria meio anis, meio uma especiaria doce também. Aham. Só que depois esse toque que você falou de própolis me remeteu a um toque, às vezes, meio herbal, que tem um herbal forte, Aham. né? Que me trouxe pra ele. Quando você falou própolis, me trouxe pra essa característica. Sabe uma coisa que é legal? Quando a gente fala, às vezes, de complexidade aromática, parece difícil, né? As Uhum. pessoas não entendem muito o que a gente quer dizer. Mas esse é um vinho, de certa forma, complexo. Sim. Quando a gente fala complexo, a gente quer dizer que tem muitos aromas, muitas Legal. nuances diferentes. Então, essa é a complexidade, a variedade de aromas que aquele vinho traz. Então, esse é um vinho que a gente pode se dizer que ele passa ali por vários estilos de aromas. A gente falou de frutas, a gente falou de especiarias, a gente falou de ervas, a gente falou de várias coisas. Tem um toque mais amadeirado Uhum. também. Isso. Um defumadinho, que pode ali. indicar alguma coisinha aqui, uma passagem por barrica. Então, são muitas nuances diferentes. E também tem outra coisa, essa história que a gente falou. O vinho já tá aqui faz um tempinho. Conforme ele vai entrando em contato com o oxigênio, ele vai se revelando. Vai mostrando. Ele vai mostrando mais aromas. Ele vai mostrando te que ele é, seduzindo. ele vai te Ele está seduzindo. Ele seduzindo vai a te gente. seduzindo. Marina tá falando do vinho seduzente. Ele vai te seduzindo e ele vai Ele é se uma mostrando. grata surpresa. Esse exemplar é uma Exatamente. grata surpresa. A gente não sabe o nome do rótulo, mas pra mim já é vinho seduzente. Ah. Já te pegou, já deu match, né, O Isa? produtor perdeu uma incrível oportunidade aqui. Olha o case de sucesso. Olha o marketing. Olha o pezinho no marketing desse time. Mas a gente tem aqui um vinho que é surpreendente. Ele é surpreendente. Ele vai abrindo, ele vai mostrando outras notas. Ele vai. E o legal é isso, né? Você colocar na taça, degustou. É que eu gostei que ela trouxe surpreendente. E, tipo assim, a gente sabe que é clube. Mas será que é um Será? surpreendente? Torna mais ainda a surpresa desse vinho. Vamos dizer espetacular. instigante. 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 Porque a gente tem aqui uma boa complexidade aromática. A gente tem uma cor muito bonita, muito brilhante. Ela e uma cor que mostra até um certo. É uma certa evolução, né? Porque Já. ela já tá ali, ó, indo pra um reflexozinho, umas bordinhas mais no granada também. Então ele tá mostrando um tempinho que esse vinho Já tá aqui, tem uma ó. idade. Criando um certo envelhecimento. Ele não é um vinho jovenzinho, não é um vinho novinho, não é uma safra recente também. Isso é bacana de ver. Isso aqui não é a safra de ontem. Exatamente. E até pela complexidade aromática dele que a Marina falou, a gente sabe então que ele teve uma passagem por barrica. Sim. Isso né? tem a ver também as etapas, os processos que ele passou, né? Isso. Uhum. Então a gente sabe que ele teve essa passagem. O que é legal? Isa, primeira vez que você tá provando com a gente dessa forma. Tão explicadinho o que cada coisa indica. É diferente? Completamente diferente. E ainda mais por ele já estar um tempinho na taça e eu já estar observando ele há um tempo, dá pra ver a mudança na cor, a mudança também nos aromas que eu vou sentindo. Então, assim, uma outra experiência. Olha. Eu vou deixar o gustativo pra parte 2. E eu vou já revelar pra vocês, porque quando a gente escolheu esse vinho, a gente escolheu ele assim, cara, ele foi Ícone. um ícone. Ele foi ícone. Deixa eu mostrar pra vocês. Vai lá. Tchan, 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 Eu acho que é tchan. melhor Marina mostrar. Vamos lá, pessoal. Vamos deixar ele bem aqui na frente. Produção, tá bem na frente. Um rótulo. Opa! Tamires falou que ele é surpreendente, mas ele é que clube? Essenciais. Que isso! O Clube Essenciais, a gente arrasa demais. Esse Essa vinho tá experiência, maravilhoso. essa complexidade, você encontra. Porque às vezes assim, como é que eu vou saber que um vinho é complexo olhando só pelo rótulo? Assina o Clube Wine. O Clube Wine, ele tá aqui pra te apresentar, pra fazer uma viagem. Então, é ou não é uma taça e uma viagem? Com certeza. É uma taça e uma viagem. A gente tá andando aqui pra Espanha, a gente tá com uma denominação de origem pouco convencional também, que a gente traz aqui no Essenciais. Um vinho que ficou 12 meses em barricas de carvalho francês e americana. Uma safra 2017, quando eu falo que não é uma safra de ontem, é uma safra que já vem caminhando no processo de envelhecimento na garrafa. É um Perfeito. vinho com uma complexidade
aromática, uma complexidade no paladar também. Não é um vinho que entra na boca e vai embora logo. É um vinho que fica, Marcante. que lembra, né? Você tá lembrando aqui, a gente deu um golinho antes de começar a gravar. Eu lembro dele ainda, ele tá aqui presente no meu paladar. Então, assim, um vinho fantástico. O que você tá esperando? É a hora certa de fazer a assinatura do Clube Essenciais. Porque você estaria na Espanha com a gente, com certeza. No Sudoeste, mais especificamente. E eu tenho uma pergunta. A gente falou, né, que o vinho é bem expressivo e complexo. Mas o Clube Essenciais, geralmente, são as pessoas que estão iniciando ali no mundo do vinho. Vocês acham que é uma boa opção? Ele não é um vinho fácil de beber? Aí eu vou te devolver a pergunta. Ele não é um vinho fácil de beber? Que isso, você levantou, Marina cortou agora. Pô, Não, ele é. Porque apesar de ter todas essas nuances, elas estão muito integradinhas, elas estão muito agradáveis no paladar. Ele já é um vinho que já deu uma amadurecida, os taninos estão super macios, ele tá redondinho na boca, ele tá fácil de beber, ele não tá pesado. Pensa você chegar de um dia cansativo de trabalho, tudo que você quer é relaxar. Aquele vinho pro dia a dia mesmo, enquanto você assiste uma série ou enquanto você prepara seu jantar. Uma coisa bem descontraída, bem descompromissada. Se você fosse ver seus amigos, não daria pra levar? Mesmo pra quem tá começando no mundo do vinho. E assim, geladinho, do jeito como ele tá, até pra um dia mais quente, né? Super rolaria. Então, a certeza. temperatura dele pode ser mais fresquinha. São todos indicativos desse vinho mesmo, dessa proposta que é o vinho essencial. É aquele vinho que não Isso. pode faltar na sua adega. Produção, por favor, já Vou pega dar aqui. aquele close. Não pode Vou até faltar na sua contar. adega. Eu tenho uma história com esse vinho, que eu fiz uma degustação às cegas dos clubes, Uhum. né? E todo mundo achou que esse vinho era Singulares. E na hora que eu mostrei o vinho, era Essenciais. Só que quando eu perguntei qual o vinho que vocês mais gostaram, apontaram esse. Eu acho que essa é uma característica do Clube Essenciais. Não sei que vinho levar na casa de um amigo que todo mundo vai gostar. Nem sempre a pessoa já está num nível notáveis, num nível Singulares, mas o Essenciais é aquele vinho que a maioria vai gostar. Sim. E Pra vocês que não sabem, a gente tá falando das modalidades do vinho, do clube de vinhos tintos que a Wine tem, né? Isso. Nós temos essenciais, surpreendentes, notáveis e singulares. São 4 possibilidades de assinatura para receber vinhos tintos na sua casa. O essenciais, a gente tá falando de vinhos mais fáceis pro dia a dia, né? Exatamente. Aí, quando a gente tá indo mais pro notáveis e singulares, a gente tá falando de uma certa exclusividade e complexidade, tanto nos aromas e Isso. sabores ou regiões, né? Nesses exemplares. Aí, por isso que ela tá falando que a pessoa achou que eram singulares, né? Mas o legal é que, tipo assim, a gente tem essa escada, né, que a gente fala que essenciais são vinhos mais complicados, mas olha que grata surpresa. Perfeito. A gente nunca teve essa denominação de origem antes no clube, Uhum. veio pela Essenciais. Ribeira da Guardiana. Não, foi sensacional. E ainda com essa complexidade, porém, como a Marina falou, tá um vinho muito redondo, Sim. tá muito fácil de beber. Então, quando você vê isso, que a Wine consegue te proporcionar isso, caçando vinho literalmente, né? Então, os nossos Wine Hunters conseguem trazer essa grata surpresa pra No gente no Essenciais. clube. E o Essenciais, pra mim, é a maior viagem das assinaturas da Wine. Porque você recebe países diferentes. Sim. Então, se você quer ser apresentado a possibilidades, seja de uvas, regiões, países, o Essenciais é uma excelente porta de entrada. Perfeito. E ele te apresenta diversas regiões, países. E, assim, não é só pra quem tá iniciando. É pra quem quer um vinho pro dia a dia também. Isso Então, é ótimo. nada Porque te... tem muita gente que acha que o essenciais não é só pra quem tá começando. Não, imagina. Eu já entendo muito de vinho, eu não vou gostar do vinho essenciais. Todo mundo precisa daquele vinho pro dia a dia. E Eu preciso aquele desse vinho- daqui. Aquele vinho A leve, gente já sabe quem vai fácil. levar embora esse vinho depois, né? Então, a gente já descobriu aqui, a gente tá falando de um Essenciais, que foi o quê? Foi dezembro? Foi em novembro de 2023. Aí, gente, fantástico. A oportunidade aqui, ó, batendo a porta. Tá Fica a esperando nossa o quê? dica. Fica a nossa dica. Meninas, muito obrigada. Imagina, Olha foi isso. uma delícia. Que delícia, assim, estrear falando com esse vinho fantástico, com vocês aqui, com a minha
gente. co-host, gente. Maísa, olha A minha só. hoje, muito sucesso, né? Vou falar, você trouxe sorte, porque não é sempre que a gente tem vinho pra degustar, não. E um vinho assim, maravilhoso. Arrasou, Isa. Meninas, Eles estão mudando. muito obrigada. Espero vocês aqui mais vezes. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse formato. Assim, fique com a gente, acompanhe, porque vai ter muito mais. A gente tá muito empolgado para produzir vários conteúdos para vocês. E ó, deixa comentário nas nossas redes sociais, né? Aqui embaixo também do vídeo, falando o que vocês acharam, tá bom? E também proposta de conteúdo, né? Sugestão, Ai, com que vocês certeza, queiram ver gente. aqui. O que vocês estão precisando aí, a pra gente tá aqui gente. para produzir para vocês. E aí, ó, a senhora pega essa cadeira, abraça essa cadeira, a cadeira é sua, a co-host aqui agora. Veio pra Agora, ficar. agora o que eu amei, gente, eu amo falar, amo conversar. Isso daqui é meu lugar. Lugar de fala. Ah, a gente adorou, tá linda. Gente, um beijão, até a próxima. E um tintim, né? Um tintim pra esse Ótimo. início. Aí, a Cheers, produção, nossos valeu. ruídos. Obrigadão!